Fala galera, beleza? Bora lá para mais um review, e o review de hoje é o da VGR V961. Máquina de acabamento que chamou muito a minha atenção por conta dessa lâmina. A lâmina dela aparentemente é o mesmo projeto de lâmina da Medshow M6. Eu achei muito bacana o projeto quando eu vi no AliExpress e fiquei muito curioso para ver como que é essa máquina. Ela tem algumas coisas que me chamaram a atenção. É uma máquina que, segundo as especificações da VGR, possui uma lâmina profissional, 1200 mAh de bateria, LED indicativo de bateria, e o grande diferencial dessa máquina é que ela possui proteção contra água e IPX7. A proteção IPX7 significa proteção contra ingresso de água prejudicial decorrente de imersão temporária. Vocês entenderam? Não, nem eu, mano. Eu não sei o que significa IPX7, mas eu dei uma pesquisada aqui no Google e, segundo as informações que eu encontrei no Google, o IPX7 você pode mergulhar a máquina, o aparelho, o telefone, o que for, por até 30 minutos dentro da água. Então ela não é a prova da água, mas ela tem uma resistência muito boa. Eu não sei se isso faz alguma diferença pra gente que vai utilizar a máquina para cortar cabelo. Segundo as especificações da VGR, essa máquina leva 1h30 para carregar e trabalha cerca de 3 horas, o que eu achei muito interessante. Cara, 3 horas é bastante tempo de bateria. Ela possui os LEDs indicativos de bateria, água e um cadeado que eu ainda não sei o que significa, mas a gente vai descobrir. Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso unboxing e vamos lá para nossa bancada. Então tá aqui, ó, a caixa ela veio 100% lacrada. Isso é uma coisa que eu gosto muito nas máquinas da VGR, o fato da máquina vir totalmente lacrada, porque a gente tem certeza que a máquina é original e ela não foi mexida, né? Ninguém tocou na máquina, eu tenho certeza que ela é 100% nova. Cara, não tem sensação mais gostosa do que tirar a máquina do plástico, é muito top. Então aqui, ó, na caixa a gente já descobre uma informação muito interessante também, que ela fala que a lâmina inferior dessa máquina é uma cerâmica, 1200 mAh de bateria que eu falei, carregamento via cabo USB, é uma máquina cordless e ela possui essa nova lâmina da VGR, que é o que me chamou muita atenção. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui no que acompanhou a nossa máquina. 2 horas depois, vamos lá, uma pegadinha de iPhone. Vou deixar, nossa, levíssimo. Vou deixar a máquina aqui do lado, vai. Aqui meio de brinquedo. Acompanhou um cabo USB, mesmo padrão de todos os cabos das máquinas da VGR, tá? Não teve alteração nenhuma, é o mesmo cabo. Acompanhou um óleo lubrificante e um pente, e o óleo lubrificante que veio nessa máquina ele é um pouquinho diferente, ó. Ele lembra um pouco o vidro de um perfume. E 4 pentes guias. Não, 3 pentes guia, ou veio um na máquina também. Veio um na máquina também, então são 4 pentes guias. Veio 5mm, 7mm, 3mm e aqui temos o... Nossa, que topzera! Caraca, que máquina linda, mano! E aqui temos 1mm. Totalmente de acrílica, mas eu achei ela muito bonita. Ela possui essa parte aqui, ó, bem fechada, já dá pra gente ver, por isso que ela é resistente à água. A lâmina dela é muito robusta, uma lâmina muito diferente, lembra muito a lâmina da Babyliss, assim, o tamanho, o ângulo dela, a própria GTX também. A furação de parafuso dela é uma furação diferente. Eu não sei se a gente vai conseguir desmontar a lâmina dela para fazer o ajuste do zero, para verificar se é possível fazer o ajuste do zero gap, mas logo de cara é uma máquina que chamou muita atenção. A estética dela eu achei muito bonita. Achei muito bonita mesmo, tá muito bacana. Nossa, tá muito legal, velho, tá top. Antes da gente dar uma olhada na máquina, eu já vou realizar aqui a pesagem dela. Deixa eu só dar uma organizada na bancada. Vamos realizar a pesagem dessa máquina aqui só pra gente ver, mas é uma máquina, cara, extremamente leve, mas muito leve mesmo. 167 gramas, cara, não é nada, é uma máquina, uma pena, extremamente leve. Segundo as especificações da VGR, essa máquina ela possui um motor de 6.000 RPM. Eu confesso que eu achei o RPM dela pequeno, não achei muito grande, 6.000 RPM. Tá ok, mas acima de 6.500, 7.000 eu acho que as máquinas começam a ficar boas. Mas tudo depende da lâmina também, né? É um projeto interessante. A ergonomia da Babyliss, tá? A mesma pegada da Babyliss. A lâmina dela realmente é uma lâmina que chama muito atenção. É uma lâmina
lâmina muito diferente. Eu ainda não tinha visto essa lâmina em máquinas de acabamento do AliExpress, a não ser na própria MedShow. Eu não vi em outros modelos. É uma lâmina muito fina, mas muito fina mesmo. Vou tentar mostrar para vocês nessa câmera aqui. É uma lâmina extremamente fina e ela já veio de fábrica, com um zero muito bem regulado. O zero dela tá muito bem regulado mesmo. Uma lâmina bem fininha, tem de tudo para ser muito bom. Eu não consigo ver aqui, ó, se ela possui ajuste de zero gap ou não dá para ver, ela não tem os parafusos aqui. Aparentemente não possui ajuste de zero gap, que é um ponto muito negativo na minha opinião, se ela não tiver, mas a gente vai tirar a prova depois. Se eu não conseguir verificar nesse vídeo, eu verifico no próximo. Ponto positivo, a parte de trás dela aqui tem uma ergonomia um pouquinho diferente, ó. Essa parte de trás dela aqui tem um lugar que dá pra gente colocar o polegar, tá vendo? O polegar ele vai encaixar aqui certinho e dar uma certa confiança na hora da gente trabalhar. Por ser uma máquina totalmente de acrílico, é muito bom ela ter essa parte ergonômica pra gente pegar. Agora vamos dar uma olhada no ruído da máquina. Muito, mas muito silenciosa. O botão de liga e desliga dela também é um botão que é diferente, é um botão bem diferente, é uma máquina totalmente diferente. Eu particularmente prefiro o botão de liga e desliga desse jeito do que aquele botão de empurrar para cima. Eu achei legal até aqui, a estética, a ergonomia da máquina tá bacana, não tenho o que dizer. Cara, ela tá muito bonita, eu gostei dessa cor dela, desse verde todo trabalhado. O LED indicativo de bateria também tá muito bacana. Achei bem interessante. Agora vamos dar uma olhada no teste de RPM dessa máquina, né? Ó, antes de eu realizar o teste de RPM, eu tô procurando um aplicativo aqui, eu vou dar uma lubrificada na máquina e eu vou estar utilizando esse óleo da Zohan Barbers. Cara, esse óleo, ele é sensacional, porque ele cria uma camada na lâmina e faz ela correr muito mais solta. Então eu vou pingar um óleozinho aqui nela. Eu vou pingar um óleozinho aqui na máquina e deixar ela preparando aqui para realizar o teste. É só uma gotinha mesmo, uma gotinha aqui em cada ponta. Liga a máquina, deixa ela trabalhar um pouquinho e vou pingar uma gotinha aqui no meio das lâminas também e mais uma gotinha aqui desse lado. Vou deixar a máquina ligada aqui um pouquinho enquanto eu encontro o aplicativo aqui do Gire para a gente fazer o nosso teste de RPM. Aplicativo encontrado e bora lá para o nosso teste. Só vou ficar quieto aqui, vou parar de falar, que senão ele vai ficar medindo a minha voz. (5.652 RPM). Ela tá abaixo dos 6.000 prometido, mas a máquina é nova, a lâmina dela ainda não tá bonita, não tá solta. Pode ser que esse RPM dela venha aumentar e ela chega aí a uns 5.900. Um motor que promete 6.000 RPM, ele nunca vai entregar 6.000 RPM na lâmina. Nunca não, pode ser que ele entregue, mas é muito raro. Ele normalmente vai chegar perto disso, 5.800, 5.600. Então eu acabei de lubrificar a máquina, a lâmina tá nova, ela ainda não tá solta, ela ainda não criou o perfil dela de correr. Então com certeza essa lâmina ela vai se soltar um pouquinho mais e esse RPM ele vai aumentar. O RPM ele não é tudo, a lâmina também é muito importante, é o conjunto da obra. A máquina tem que ter uma ergonomia muito boa, um RPM ok e uma lâmina muito boa. Tem máquina que não entrega nem 5.500 RPM, mas possui uma lâmina excelente, ela vai cortar muito bem. Então se essa lâmina for boa, 5.800 vai ser mais do que o suficiente. Mas vamos dar uma olhada nessa máquina na prática e vamos ver como que ela vai sair. Antes da gente dar uma conferida nessa máquina na prática, tem uma coisa importante para quem tem a QMEI i32S. Tem essa base da QMEI i32S e pelo que eu vi, ela encaixa perfeitamente. A base de carregamento da QMEI i32S funciona perfeitamente nessa VGR, cara, ficou top. E eu não consegui verificar porque a parte de conectar aqui na base é diferente do carregador que veio na máquina. O carregador que veio ele é diferente, essa entradinha aqui ela é um pouquinho diferente, mas ela encaixou e eu não tô com o cabo da i32S agora, mas eu vou verificar e eu tenho quase certeza que ela vai carregar. Se ela carregar, eu tô feito, vai ser muito bom, eu já tenho uma base extra, porque a minha QMEI i32S quebrou, um cliente derrubou ela, estraçalhou a máquina, eu acabei só salvando a base de carregamento, eu sabia que um dia eu ia utilizar ela e quem sabe não é agora. Agora vamos dar uma olhada, eu tô com a chave aqui de fenda, vamos dar uma olhada se eu consigo abrir essa lâmina aqui, que ela é uma lâmina estrela, vamos dar uma olhada se essa máquina possui o ajuste do zero gap. Então vamos voltar aqui para a bancada, meu kit de ferramenta aqui, ó, ele falou que barbeiro não pode ter kit de ferramenta, mano, eu já vi que não vai ter chave, hein?
Essa daqui é a melhor estrela que eu tenho, eu acho. Não, essa daqui, pô. Vamos conferir. Chatinha essa máquina já, hein? Logo de cara tem um parafuso aí totalmente diferente. E as máquinas da VGR é o seguinte, eu já tive problema com algumas, da Kenei também. Essa parte que segura o parafuso aqui, ele é de plástico, então é muito fácil de danificar. Olha o tamanho desse parafuso, cara, parafuso bem grande para segurar a lâmina. Então na hora de apertar ela aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não vir a danificar e a espanar, porque essa parte plástica aqui, ó, porque essa parte aqui é plástica e dentro também é acrílico, então é muito fácil de danificar. Ó, lâmina aqui aberta, e infelizmente ela não possui o ajuste de zero gap. Vou só confirmar, mas ela não possui mesmo. Até soltou a pecinha aqui. E olha que interessante, ela vem com um desenho aqui de diamante. Deixa eu só colocar isso aqui de volta na posição certa, antes que eu esqueça aqui como é que tava e coloque errado. Vou mostrar para vocês aqui nessa câmera, acho que vai ficar melhor. A lâmina tem um sinalzinho de diamante. Na verdade, a maioria das lâminas agora estão vindo com esse sinal de diamante. Mas eu não tenho informação se essa daqui é uma lâmina DLC. No site não tem, mas ó, tô impressionado. Uma lâmina muito fina mesmo. Mas isso daqui, ó, eu achei um ponto negativo já logo de cara. Infelizmente, ela não possui o ajuste de zero gap. Ela veio de fábrica com um zero muito bem regulado, tá um zero bem rente mesmo. Mas tá muito rente o zero dela, tá muito bom. Não tenho o que reclamar do zero dela no momento. Só que infelizmente a gente sabe que algumas máquinas não vêm com zero bem rente, ou outras vêm muito rente e acaba machucando o cliente. E cada barbeiro gosta de trabalhar de um jeito. Tem gente que gosta de trabalhar com zero bem rente, tem gente que não gosta. É claro que dá pra gente fazer algumas coisas, dar uma desgastada aqui com a lixa, uma adaptaçãozinha, mas de fábrica ela não veio. E isso pra mim já foi um ponto negativo logo de cara. Eu não apertei muito. Eu coloquei, na hora que eu senti que a rosca apertou, eu já não forcei mais, eu já parei, tá? Eu não quero danificar aqui a máquina. Ó, esquerda. Agora sim, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na VGR 961 na prática.